Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para a festa solene da Epifania do Senhor, a festa da manifestação do Senhor como luz e salvação para todos os povos. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai saber, obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos a um ponto alto do mistério da celebração do Natal do Senhor, a sua manifestação, a sua epifania, o regalo, o esplendor do menino Jesus na manjedoura de Belém é acessível agora a todos os povos, representados na figura dos magos do Oriente, que, nas pistas que Bento XVI nos dá para entender este mistério narrado pelo evangelista Mateus, Bento XVI apresenta 4 possíveis significados destes magos. E ele diz que o significado mais preciso é que os magos são como que membros da casta sacerdotal persa. Um universo de compreensão religiosa do mundo muito baseado nos conhecimentos, na ciência humana, mas fortemente marcado pelos fenômenos da natureza. Bento desenvolve uma teologia bonita da criação, do quanto a criação pode se tornar um meio eficaz pelo qual nós adentramos no mistério de Deus e chegamos ao conhecimento de Deus. Mas diz Bento que a chegada até Deus pode sofrer vários prejuízos se a gente não tiver bom discernimento na contemplação da criação, como também o caminho percorrido na busca de Deus através da prática da piedade religiosa. É preciso discernimento, um discernimento que passa pela coragem que nós precisamos ter de escutar a palavra de Deus e entender Cristo a partir do mistério revelado na Escritura.
Os magos chegam em Jerusalém fazendo uma pergunta: onde está o rei? Esta pergunta provoca um alvoroço. Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Que pergunta você faz sobre Deus nos dias de hoje, que é capaz de deixar perturbado o Herodes ou os Herodes de hoje e as capitais do mundo, da cultura, da política, da economia, da sociedade de hoje? Que pergunta você faz? Que questionamento nós fazemos em nossas inquietações e busca de Deus? Perguntas capazes de sacudir e perturbar as grandes cidades do mundo e os reinos deste mundo, como na figura de Herodes? A perturbação de Herodes é tanta que ele se interessa por religião. Perturbado, chama os sumos sacerdotes, os mestres da lei, pede-lhes um curso de Bíblia. Onde deveria nascer o Messias? Eles dão uma formação bíblica e Herodes recebe a instrução de que é em Belém, geograficamente, politicamente, um centro urbano pequenininho, do ponto de vista da grande potência cultural, social, econômica, política, insignificante. Esta insignificância geopolítica, econômica, social, cultural, Belém, a pequenina cidade, não serve para os critérios da teologia, porque do ponto de vista teológico, do ponto de vista da fé, de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Herodes não se contenta, procura de novo os magos, perscruta de novo o fenômeno da natureza, o astro, a estrela que os guiou, procura detalhadamente saber que fenômeno é esse, e depois, na presunção do rei, patrocina, financia a viagem dos magos, prometendo: na volta passem aqui, que eu vou fornecer um grande banquete, eu também vou adorá-lo, vocês serão bem-vindos em meu palácio. Os reis deste mundo gostam de oferecer ilusões para os pregadores e para os buscadores do Deus vivo. O nosso mundo está cheio de pessoas que se permitem ser enganadas na sua busca de fé pelos reis perturbados dos poderes deste mundo, que não são poucos, de direita e de esquerda, reis perturbados, querendo financiar e patrocinar a busca religiosa de muitas mulheres e homens, e principalmente dos místicos, dos teólogos, dos pregadores. Eles vão, retomam o caminho, vão na direção de Belém, veem de novo a estrela e sentem uma alegria muito grande, porque essa estrela desapareceu quando chegaram perto de Jerusalém e do palácio do rei. Cuidado, se o seu faro te faz buscar nos palácios e nos centros do poder econômico, político, cultural, social, dos centros urbanos, cuidado, que o seu faro está educado, viciado por cheiros que não correspondem ao do pastor de Israel, que nasceu e está num curral, dentro de um coxo, numa manjedoura. Ao verem a estrela, percorrem, encontram o lugar onde o menino tinha nascido e sido colocado, encontram Maria, a mãe, junto dele. Ajoelharam, o adoraram. Esta é a razão da fé. Esta é a finalidade da fé. A igreja existe, e a gente pode entender a igreja aqui como símbolo da estrela ou da torre da igreja, a estrela como lugar por excelência de adoração. É a igreja a figura, modelo por excelência
a indicar-nos qual é a finalidade da fé, a finalidade última da caminhada na fé: transformar-nos adoradores do Deus vivo. Tem muitos que transformam a caminhada na fé ou a igreja num lugar de alienação e ideologias. As ideologias dos Herodes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, que entendem de sistema religioso, mas não entendem de adoração. Os sacerdotes e os mestres da lei dão conta de dar um curso de Bíblia para o rei, mas não dão conta de ir adorar e, quem sabe, até converter o rei Herodes para tornar-se adorador do Deus vivo. Quando nós paramos num sistema religioso que servimos para dar orientação para os outros, mas nós mesmos não nos movimentamos na direção da finalidade última, a adoração, aí nos encontramos numa religião caduca, insana. Hoje, muitos se consideram fiscais da religião. Vão à missa e não adoram porque ficam vigiando o culto e a religião, o pregador, o padre ou o bispo, e vigiam até o Papa, porque se tornaram fiscais e não mais adoradores do Deus único. A ciência que eles trazem na cabeça e no coração é a ciência de fiscais de um sistema religioso e não mais peregrinos místicos, livres e adoradores. Depois de adorarem, eles abriram seus cofres e ofereceram ouro, que significa reconhecer em Jesus a presença viva de Deus, que é Pai. Ofereceram incenso, que reconheceram em Jesus a presença viva do Espírito Santo. Ofereceram mirra, reconheceram em Jesus a presença do Deus vivo que dá-nos a eternidade. Nos presentes oferecidos, os magos contam-nos quem é Jesus. E em Jesus está plenamente revelada a Santíssima Trindade. Que a Santíssima Trindade se torne seu grande anseio, sua grande busca de adoração, de adorador. Bom domingo, boa semana.